E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos, esse aqui é o canal Espalhavo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Digo Black. E aí, Digo? E aí, meu papito, como é que tamo? Tudo certo, tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre o Grigori Rasputin. Já ouviu falar nesse nome? Mano, esse nome não me é estranho, mano, mas eu não sei ao certo a história dele, mano. Eu também, né, pra falar bem a verdade, eu também, já conheci o nome, mas só fui conhecer a história mesmo e os detalhes do que ele fez quando fui pesquisar pra fazer esse vídeo, né? Então hoje a gente vai trazer aqui pra galera. Foi um cara que ele foi basicamente de um camponês siberiano ali, uma pessoa comum, né, na Rússia, pra um conselheiro da família imperial do país. Então Caramba. ele se tornou uma pessoa muito importante, meio que de uma forma bem diferente do que a gente espera. Então a gente vai explicar essa história pra vocês hoje. Qual vai ser a meta de likes? Meta de likes hoje eu quero 515 likes. A galera tá batendo a meta de like aí, ó. Tá subindo, né? Então eu aumentei só 3 likes, porque a última foi 512, agora eu quero Então, 500. aos poucos a gente vai aumentando, então 515 likes a gente Isso. conta com vocês pra ter essa meta. Bom, o Rasputin nasceu lá no ano de 1869 em uma vila na Sibéria, na Rússia, e ele cresceu então em uma família camponesa, como eu falei, teve pouca educação formal, só que desde novo ele já mostrava ali certa ligação com coisas espirituais. Com 18 anos então ele partiu ali em uma peregrinação religiosa que durou vários anos, então foi algo que foi bem importante pra ele. Ele visitou vários mosteiros, conheceu várias figuras religiosas importantes, e isso então foi moldando ali as crenças dele e também as práticas místicas que ele viria a fazer, né? Depois dessa peregrinação, então, ele começou a alegar que ele tinha poderes de cura e que fazia profecias. Isso então começou enquanto ele estava, na verdade, na peregrinação, mas ganhou força depois de ele voltar. Quando ele voltou para a vila que ele nasceu lá na Sibéria, ele começou então a ganhar vários seguidores, ali, várias pessoas que acompanhavam ele, que estavam interessados por esse trabalho dele, né? As pessoas ficaram atraídas pelas alegações que ele fez, e ele se autoproclamava como um homem santo e ficou conhecido como um curandeiro místico. Dizia ali que ele fazia orações e rituais que teriam poderes milagrosos. Algo meio que parecido com o João de Deus, né? Que é, o aqui João no de... Brasil, né? A gente até vai ter vídeo sobre ele aqui. Isso, né? Vai ter vídeo sobre ele aqui. Não sei se vai sair antes ou depois, mas se já saiu, vejam lá. No caso já saiu. Já saiu? Aham. Então o João de Deus já saiu o vídeo, então veja esse vídeo lá que é bem interessante a história também. Mas a fama dele cresceu mesmo de uma forma realmente mais ampla quando ele se mudou para São Petersburgo, que era a capital do Império Russo na época, por volta de 1905. Lá ele foi então apresentado para membros da aristocracia russa e para a família imperial. Em 1906 ele foi convidado ao Palácio Real e conheceu o czar Nicolau II, que é o nome dado para o Nikolai Romanov, e também para a czarina Alexandra Feodorovna. Aí então a Alexandra principalmente foi muito influenciada pelo Rasputin. Ela acreditou que ele tinha a habilidade de curar o filho dela, o Alexei, porque ele passava por uma hemofilia. Hemofilia, para quem não sabe, é um distúrbio genético que afeta a coagulação do sangue, então ele tinha problemas por conta disso, tinha hemorragia e tal, e a família estava tentando curar ele, não conseguia, então se interessou pelos trabalhos, né, pelas práticas que o Rasputin fazia. Bom, nas sessões que o Rasputin fazia com o Alexei, parecia que ele realmente aliviava os sintomas dele. A família então gostou disso, é claro, né, porque ele estava ajudando o filho deles, e a influência do Rasputin com a família no geral só foi aumentando. Ele então se tornou um conselheiro muito próximo da Alexandra com questões espirituais, inclusive questões políticas, e foi crescendo dentro da família. Bom, como a gente falou então, o Rasputin se autoproclamava um homem santo. Ele dizia que tinha habilidades especiais dadas por Deus que lhe permitiam curar os doentes, prever o futuro e ter uma conexão direta com o divino. Então, um dos principais pontos ali que chamavam a atenção das pessoas é que ele dizia que conseguia curar doenças que a medicina da época não conseguia, e o maior exemplo, claro, foi o do Alexei. Ele foi chamado para tratar o Alexei várias vezes, então fez várias sessões com ele, fez ali então várias orações longas ao lado dele, até pedia para os médicos se afastarem no momento dessas orações, alegando que a calma e a fé eram essenciais para a recuperação dele. Ele dizia que conseguia curar através da oração, mas também através da energia espiritual que ele conseguia canalizar. Ele utilizava inclusive métodos como a imposição das mãos, quando ele então colocava a mão nas partes do corpo que ele queria atingir de certa forma, né? Queria curar, e ele acreditava que ele poderia transferir uma energia curativa pelas mãos. Bom, depois dessas sessões, então, os relatos diziam ali que o Alexei realmente apresentava melhoras consideráveis, mas é incerto se isso era de fato pelos métodos ou por outros fatores, como por exemplo pela interrupção dos tratamentos médicos agressivos, né? Então, os médicos faziam tratamentos mais agressivos, então talvez quando interrompiam esses tratamentos, o Alexei se sentia aliviado e não era exatamente por conta do Rasputin. Mas pode ser também, né, outra hipótese, que a presença do Rasputin ajudava a reduzir o estresse do Alexei, então isso gerava um alívio
temporária dos sintomas, e também tem gente que acredita que pode ser um efeito placebo, né? Quando a pessoa acredita que vai melhorar e isso já faz ela melhorar, né? Então, pior que isso é doideira, né? Que nem tá falando, tipo, só da presença do Rasputin ali, o Alexei já se sentia, digamos, mais tranquilo. seguro, tá ligado? Porque, querendo ou não, ele devia acreditar em poderes místicos e tudo mais, e por isso que ele se sentia melhor quando tava com... É um negócio meio psicológico, assim, até espiritual, né? Até que às vezes quando a gente toma um remédio, a gente toma um remédio e às vezes no primeiro minuto que a gente toma o remédio, a gente já sente um alívio, mesmo que nem deu tempo de ele fazer nenhum efeito, mas tu pensa, não, eu já tomei remédio, então agora eu tô mais tranquilo. É verdade, já tá passando. Já tá passando, às vezes nem tá passando de fato, mas na tua cabeça tá aliviando de certa forma, então isso poderia acontecer também, né? Bom, o Rasputin também alegava ter visões e a capacidade de prever o futuro. Ele dizia que as visões dele eram mensagens divinas que lhe davam conhecimento sobre eventos futuros, tanto para a família imperial quanto para o destino da Rússia como nação. Entre as profecias que ele fez, uma das mais conhecidas previa que era da dinastia Romanov, né? A dinastia do Nicolau, da Alexandra, caso o Nicolau fosse executado por membros da nobreza. Ele disse então que se ele fosse executado por nobres, a família imperial e a Rússia enfrentariam a desgraça, mas se ele fosse executado por plebeus, a monarquia iria continuar. Ah, então seria mais ou menos uma disputa de poder, né? Porque se outras pessoas que tivessem poder matassem ele, tomariam o poder da família, né? E como ele falou que se plebeus matassem eles, os plebeus, digamos assim, não iam conseguir organizar ou administrar. E acabar com aquilo. Isso, tá ligado? E de fato, depois da execução dele, teve inclusive a Revolução Russa, né, que foi em 1917, que levou ao fim da dinastia. Outro ponto que chamava bastante atenção no Rasputin é que ele falava bastante de religião e defendia que o pecado era uma parte necessária da vida espiritual. Então o pecado para ele não era algo que a pessoa não podia fazer sob hipótese nenhuma. Claro que não era uma coisa para a pessoa fazer durante a vida inteira, mas ele acreditava que para se aproximar de Deus, a pessoa deveria primeiro experimentar o pecado, porque apenas através do arrependimento sincero por conta desse pecado se poderia alcançar a verdadeira graça divina. Então, isso fez inclusive com que ele tivesse comportamento, assim, com várias atitudes que as pessoas consideravam moralmente repreensíveis, como o envolvimento com muitas bebidas, orgias, esse tipo de coisa. Bom, e com o tempo, Rasputin passou a se envolver cada vez mais na parte política do Império Russo, então ele começou a ter uma influência realmente nos rumos que a Rússia como nação estava tomando, né? Por exemplo, durante a Primeira Guerra, quando o Nicolau II assumiu o comando das Forças Armadas e deixou ali a Czarina Alexandra no comando dos assuntos internos, né, o que acontecia dentro da Rússia, o Rasputin se tornou um conselheiro ainda mais próximo dela e se tornou uma pessoa, então, importante para a nação, né? Ele começou a influenciar na nomeação e demissão de ministros, de outras figuras políticas importantes também, e isso acabou gerando ali um ressentimento entre a nobreza e a classe política do país. Então, as pessoas estavam se questionando o porquê de ele estar tendo tanto poder, né? Uma pessoa que meio que veio do nada, assim, e do nada estava decidindo ministros, esse tipo de coisa, né? E ele foi, então, acusado de corrupção, abuso de poder e também de levar o império à ruína. Então, os membros da elite, principalmente algumas figuras políticas, começaram a ver ele como uma ameaça à estabilidade do governo e também ao futuro do país. E aí a gente chega no nosso próximo capítulo. Bom, e justamente essa influência cada vez maior e a percepção de que ele estava contribuindo para piorar o império, né, para piorar ali os rumos da nação, acabaram levando ao fim do Rasputin. Isso porque em 16 de dezembro de 1916, um grupo de nobres russos liderados pelo príncipe Félix Yusupov decidiu que o Rasputin deveria ser eliminado, né? Bom, e como que eles fizeram isso? Basicamente, eles convidaram ele para uma festa na casa do Yusupov, onde ele foi envenenado com cianeto misturado em bolos e em vinho. Esse veneno inicialmente parecia não ter tido efeito, então o Rasputin continuava vivo, isso já estava meio que deixando os envolvidos, né, na execução meio ressabiados. Ele claro, pensando, imagina, os caras devem ter pensado, esse cara realmente tem poder. Ele não vai falecer mesmo, tipo, então os caras estavam realmente ressabiados com isso. Medo. E segundo alguns relatos, eles ficaram tão desesperados que decidiram atirar várias vezes no Rasputin, meio que pra garantir ali, mas ele teria continuado resistindo, então ele teria realmente resistido mais uma vez, né, a segunda tentativa de executarem ele, mas aí finalmente eles teriam conseguido ao espancarem ele e jogarem o corpo dele em um rio, onde ele teria falecido por afogamento. Mas também depois de ter tomado veneno, tomado tiro, ser espancado e ser jogado no rio, se o cara sobrevivesse, ele tinha poder. Ele sai nadando de boa lá, levanta. Aí realmente, né? Dá um pulo igual um golfinho assim. E volta pra terra. Então o Rasputin teria resistido até esse ponto, né? Por isso, inclusive, ele tem a fama, ali tem alguns vídeos que dizem Rasputin, o homem que se recusava a falecer, esse tipo de coisa. Ele ficou conhecido por isso também, né? Por ser um cara muito resistente, mas sobre esse ponto também do falecimento dele, tem pessoas que acreditam que ele não resistiu tanto assim e que, na verdade, ele faleceu já na primeira tentativa ou talvez na segunda. Então, como é um negócio também muito antigo, não dá pra gente falar com exatidão, assim,
foi exatamente esse relato aqui, né? Mas é um dos relatos muito famosos que existem sobre ele. É porque também, que nem tu falou, né? Como ele se autoproclamava um homem divino, com poderes, e muita gente acreditava nele, até mesmo nessa história da morte dele pode ter essa lenda, né? Misteriosa. Porque envolve, o cara é místico, envolve lenda, né? Isso, Teoria. O cara é místico, Nossa. não conseguia morrer, não conseguiram matar ele. Então, como o Digo falou, como a gente falou aqui ao longo do vídeo, ele é um cara cercado de histórias meio místicas, histórias que a gente não pode falar com certeza o que estava acontecendo ou não, mas essa é a história que fez ele se tornar uma pessoa muito conhecida e que fez dele uma figura mítica na história da Rússia até os dias de hoje. E claro que histórias como essa sempre geram muita curiosidade das pessoas, né? Porque trazem coisas diferentes, coisas místicas e que a gente faz a nossa imaginação também trabalhar, né? Então Sim. tem muita coisa desse tipo, né? E é verdade, é que nem a gente citou, né, o caso do João de Deus, que também, mano, comoveu milhões e milhões de pessoas, e depois com as atrocidades que ele fez com mais de centenas de mulheres, tá ligado? A gente viu que ele não passava de um larápio, tá ligado? Um criminoso, né? E que infelizmente ele ainda tá solto por causa devido à idade dele, e ele ainda continua fazendo dinheiro depois de ter feito tudo isso com as pessoas. E um outro tema que a gente pode até falar aqui é do Saint-Germain, não sei se a galera conhece ou se já viu lá no canal Planeta Novo. A gente pode falar sobre o Saint-Germain, que também era considerado um cara místico, fez muitas coisas e tudo mais, e que a gente pode falar a história completa pra vocês. É isso aí, então comentem aí o que vocês acharam desse vídeo e também se vocês querem que a gente traga um vídeo sobre o Saint-Germain ou sobre outras figuras parecidas aí nos próximos vídeos, né? Então é isso aí, tamo junto, até a próxima.